Olá, amante de plantas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. E hoje nós vamos mergulhar no fascinante mundo das suculentas e descobrir 10 dicas importantíssimas para você cuidar melhor das suas plantas suculentas aí na sua casa. Então, se você deseja ter plantas mais bonitas e exuberantes no seu cultivo, você está no lugar certo. Nesse vídeo você vai se surpreender com as descobertas, os segredos que nós revelaremos para vocês cuidarem melhor das plantas de vocês. E se você quiser receber dicas diárias, basta você clicar aqui no sininho de notificações, depois se inscrever no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, clica agora em se inscrever e ativa o sininho de notificações que você não perde as novas atualizações aqui do canal. E agora que você já se inscreveu, é hora de você se preparar, porque agora nós vamos revelar 10 dicas para vocês cuidarem melhor das suas suculentas e ter plantas exuberantes aí na casa de vocês. Agora que nós estamos imersos no mundo das suculentas, o primeiro passo é escolher a suculenta ideal para o seu espaço. Existem inúmeras variedades de suculentas, cada uma com peculiaridades, características diferentes uma das outras. Então, para começar, pense no ambiente, no local que você vai colocar a sua suculenta. O que você precisa é de plantas que se adaptem muito bem àquela temperatura, à quantidade de luz disponível no ambiente que você vai cultivá-las. E além disso, leve em consideração a quantidade de espaço disponível para aquela sua planta. Algumas suculentas são compactas e dá para você cultivar em vasos pequenos. Já outras suculentas podem crescer bastante. Além disso, é importante escolher suculentas saudáveis, com folhas firmes. Quando você for em algum local pesquisar ou comprar uma suculenta, verifique se há algum sinal de praga na suculenta que você está comprando, de praga no cacto que você está comprando, se tem algum tipo de doença fúngica, bacteriana que já está começando a apresentar os sinais. Isso é muito importante para que você tenha uma suculenta resistente, saudável aí no ambiente que você deseja colocar e decorar com essas plantas fenomenais. Porque se você selecionar plantas saudáveis, propícias ao ambiente que você deseja cultivá-las, você já tem o primeiro passo para um cultivo de sucesso. Isso vai ajudar e muito o seu cultivo ser mais fácil e você não vai perder suculentas por problemas com o ambiente. E agora eu quero falar para você especificamente sobre a iluminação que vai estar sobre as suas suculentas. A iluminação desempenha um papel crucial no cultivo saudável de suculentas. Essas plantas já são conhecidas pela sua capacidade de se adaptar a ambientes diversos de iluminação. Existem vários tipos de iluminação para diversas espécies. Mas é muito importante que você forneça a quantidade de luz adequada para a espécie que você está cultivando. Isso é fundamental para que a sua suculenta possa prosperar no ambiente que você deseja cultivar. As suculentas, em geral, precisam de luz direta, precisam de bastante luz solar para serem cultivadas, apesar de existir algumas espécies que necessitam de uma quantidade menor de luz solar. Mas o ideal é você encontrar um ambiente na sua casa que tenha disponibilidade de pelo menos algumas horas de sol direto para a sua suculenta. Às vezes próximo à janela, próximo a uma porta, um murinho que você tem aí na sua casa e você deseja decorá-lo. Se tiver uma luz solar direta, principalmente aquela luz da manhã, aquele sol direto da manhã, suas plantas têm uma capacidade de sobrevivência melhor e mais saudável elas ficarão com a luz direta nas suas folhas. Mas é claro, se você não tem um ambiente de luz direta, escolha algumas espécies que são de meia sombra e comece a verificar os sinais da sua planta no momento que você começa a cultivá-la. Então, com o tempo, as plantas vão apresentando sinais e você pode captar esses sinais para adequar o ambiente, fornecendo mais ou menos luz para aquela planta de acordo com as respostas que ela está dando àquele ambiente.
E a gente não pode passar esse vídeo sem falar sobre a rega adequada das suculentas. Até porque a rega adequada é fundamental para o sucesso no cultivo das suculentas. Essas plantas possuem a capacidade extraordinária de armazenar água nas suas folhas, caules ou até mesmo elas têm um metabolismo mais lento, o que faz com que essas plantas precisem de menos água para sobreviver do que as demais plantas, pela sua capacidade de sobreviver em locais com pouca água, uma característica das suculentas. Mas eu vou apresentar para você agora algumas dicas para você regar corretamente a sua planta suculenta. Primeiro, antes de você fazer a rega novamente da sua planta suculenta, é muito importante que você verifique se essa planta já não está com solo úmido, se ela já não está hidratada. As suculentas, elas precisam de pouca água para sobreviver, porque elas têm a capacidade de armazenar água em si mesmo. Portanto, se você rega a sua suculenta, mesmo com o solo já hidratado, existe uma grande chance da sua suculenta ser acometida por apodrecimento de raízes, pelo excesso de água. Então, se você verificar que o solo ainda está úmido no momento de você fazer a rega, evite regar naquele momento e aguarde um pouco mais de tempo. Mas, se quando você for regar o solo estiver completamente seco, esse é o momento ideal para fazer a rega, onde a sua planta não tem o risco de apodrecer com aquele excesso de água. E nesse momento que o solo está completamente seco, as suas plantas já começaram a apresentar sinais de hidratação, aí você pode regar com abundância, uma maneira generosa mesmo, permitindo que a umidade se espalhe por todo o solo da sua planta para, além dela se hidratar naquele momento, ela possa também armazenar parte daquela água que você despejou no solo para se manter hidratada até mesmo quando o solo secar novamente. Ela tem a capacidade de armazenar água e por isso você precisa regá-la generosamente, para ela conseguir também armazenar água para aqueles momentos de seca. E com isso você vai evitar um dos maiores problemas no cultivo de suculentas por pessoas que não têm esse conhecimento, que é justamente o apodrecimento das raízes por excesso de água. Isso é bem bacana, porque com o tempo você vai identificar um certo padrão na quantidade de dias para regar a sua planta. Então, aqui na minha região, eu consigo fazer a rega semanal no momento do verão ou dos meses mais quentes do ano, para minha planta se manter muito bem saudável. Já quando chega a época do inverno ou menos sol, a evaporação da água também é menor e com isso a minha planta fica mais tempo com o solo úmido e hidratada. Portanto, nessas épocas do ano mais fria é justamente aonde eu faço uma rega mais espaçada. Normalmente de 30 em 30 dias é mais do que o suficiente para manter minha planta bem e saudável. Agora nós vamos falar sobre a drenagem do solo das suculentas. A drenagem do solo é um aspecto altamente importante no cultivo de suculentas com sucesso, porque essas plantas, turma, possuem raízes extremamente sensíveis ao excesso de umidade no solo. E com isso surge um dos maiores problemas nas suculentas, que é o apodrecimento das raízes por meio de excesso de umidade. Mas para que o solo possa ter uma boa drenagem, existem algumas dicas importantes que você pode colocar em prática e ter sucesso também na parte de drenagem do solo. Primeiro, já devo te dizer, existem no mercado algumas opções já disponíveis de solo, de substrato próprio para cactos e suculentas e rosas do deserto, que também é uma suculenta. E essas são realmente opções muito viáveis para você que quer cultivar suculentas, porque os solos que são propícios para esse tipo de planta, eles normalmente são solos mais leves, drenáveis e com os nutrientes adequados para esse tipo de planta. Quando você utiliza esse tipo de solo, é bastante comum você perceber a diferença durante as regas. Quando você rega um solo que já é próprio para cactos e suculentas, você vai perceber que a drenagem da água é muito mais rápido e generosa. Então você rega automaticamente, você já vai ver a água, o excesso de umidade sair pelo solo, ultrapassar esse solo e sair pelos furos do vaso de uma maneira bastante fácil. E é por isso que você precisa plantar plantas suculentas em vasos com furos, porque como elas são muito suscetíveis à umidade e ao excesso de água, se você tem um solo drenante, mas o vaso não tem furos,
não adianta de nada porque a água não tem por onde sair. Mas se você tiver vasos furados, você vai regar e automaticamente você vai ver que o solo tem uma capacidade de drenar o excesso de água muito maior do que os demais solos ou solos comuns que são utilizados em hortas frutíferas ou até mesmo em algumas folhagens. E também, se você perceber que você tem um vaso com plantas suculentas plantadas já há algum tempo, pode acontecer também desses furos de drenagem no fundo do vaso terem sido obstruídos. Então verifique sempre se quando você rega a água está saindo pelo furinho do vaso, para que você evite o apodrecimento das raízes e tenha um cultivo próspero de suculentas aí na sua casa também. Porque com isso você vai ter sim suculentas mais saudáveis e mais rustificadas, que são aquelas plantas com maior capacidade de sobrevivência em locais adversos. E para você que já entendeu a importância do solo e drenagem da água das suculentas, eu vou te passar agora uma informação importante, que é uma dica crucial para você ter sucesso nas suculentas, que é o solo adequado, o substrato ideal para você plantar essas plantas exuberantes. Se você não quiser comprar ou não tiver disponível para venda aí na sua cidade, você pode você mesmo fazer uma mistura e otimizar a terra que você tem para ficar um pouco mais adequada para cactos e suculentas. E isso comumente é feito através da mistura de terra comum com alguns nutrientes ou ingredientes. Por exemplo, você pode misturar a terra comum para plantio com areia grossa. Isso já vai melhorar um pouco a drenagem do seu substrato. Além disso, você pode colocar também perlita ou algum tipo de pedrisco para melhorar e otimizar a drenagem do solo, junto até mesmo com a areia grossa e o substrato comum. Essas dicas são simples, mas vão ajudar você que não tem acesso ao substrato pronto a ter um solo drenante que evite o apodrecimento das raízes por excesso de água, por retenção de umidade no momento das regas. E isso é uma dica crucial para você que quer ter suculentas saudáveis, mais prósperas e, é lógico, sem aquele problema de apodrecimento nas raízes, algo muito comum de se acontecer quando não se usa um substrato adequado para o plantio deste tipo de planta. E tem algo, turma, que as pessoas me pedem muito, que é para falar sobre a propagação de suculentas. Algumas pessoas querem propagar suculentas para aumentar o seu número de coleção, para presentear alguém ou até mesmo gerar renda, faturar com a multiplicação de suculentas, a propagação, que é algo realmente fantástico no mundo das suculentas. E é claro, existem várias formas para você conseguir propagar suculentas que você tem aí na sua casa, para você conseguir fazer mudas dessas plantas. E uma das formas mais comuns de se propagar suculentas é através das folhas das suculentas. Isso mesmo, através das folhas das suculentas é possível que você faça a propagação delas. E é extremamente simples fazer isso. Basta você pegar uma suculenta que se multiplica por folhas, destacar uma folha saudável dessa planta mãe e deixá-la secar em um ambiente que não tenha muita umidade, até que se forme ali uma casquinha de cicatrização na parte que você arrancou da sua planta, a base dela. Depois que isso acontece, você só precisa colocar aquela sua folha destacada e cicatrizada em um solo próprio para cactos e suculentas, mantendo ele levemente úmido, até porque na folha já tem um pouquinho de umidade que a planta vai utilizar para desenvolver os novos brotos. Com o tempo passando, você vai ver que vai começar o surgimento de raízes, de brotos naquela folha, e é aí que ela começa a se transformar em uma nova planta, em uma nova muda, e com o tempo ela vai se desenvolver até chegar no seu tamanho adulto de uma maneira especial e muito prazerosa de se ver. E apesar de eu gostar muito da maneira de multiplicação ou propagação por folhas, existem também outras formas de se multiplicar as suculentas. Através das folhas é uma, mas tem também como você separar as mudas que nascem em formato de moita. Isso acontece muito com as aloes, por exemplo. Se você vê uma planta com brotos laterais surgindo ao redor da planta mãe, você pode separar esse broto e plantar num vasinho com substrato próprio para cactos e suculentas, e com o tempo as raízes que ainda não se formaram vão se formando e essa planta passa a se desenvolver
também formando uma muda nova. Uma nova planta que vai aumentar a sua coleção e te dar também uma possibilidade de aumentar o seu número de cultivares. Essas são duas formas de você multiplicar, mas também tem como você multiplicar por estacas e outras formas que eu já falei aqui no canal. Então, se você quiser saber mais sobre reprodução de suculentas, basta você maratonar os nossos vídeos aqui no canal N Plantas, que você com certeza vai encontrar alguns vídeos falando sobre propagação de suculentas e dando dicas mais específicas para essa etapa do cultivo. E a próxima dica importantíssima que nós vamos falar com você é a adubação das plantas. A adubação é essencial para manter as suas plantas saudáveis e bonitas. Isso já não é mais segredo para ninguém. E o bacana é que as suculentas têm peculiaridades sobre adubação que você precisa saber para manter as suas plantas saudáveis e bonitas. Em geral, as suculentas não precisam de uma adubação muito frequente, mas você pode utilizar alguns tipos de adubo que vão ajudar ainda mais no desenvolvimento das suas plantas. Casualmente você aplica adubação para você conseguir nutrir aquela sua planta de uma maneira especial e bastante fácil. Já existem alguns adubos que facilitam a adubação das suculentas e eles são diversos. Existem adubos líquidos, granulados, adubos orgânicos que você pode utilizar nas suculentas. Mas o ideal mesmo é você encontrar um adubo próprio para cactos e suculentas, porque esses adubos contêm um equilíbrio de nutrientes adequado para as plantas suculentas, essas que a gente quer tanto cultivar. Eles são ricos em diversos nutrientes, mas a proporção dos nutrientes acaba sendo adequada para cactos e suculentas. Quando você vê escrito assim, ó, cactos e suculentas naquele adubo que você compra. E é muito importante também que quando você fizer a aplicação desse adubo, você siga exatamente as instruções que estão no rótulo daquele produto, pois ali vai ter a frequência, a quantidade e todas as informações necessárias para você fazer a aplicação correta na sua planta, evitando os excessos, queimaduras e problemas com excesso ou falta desse nutriente. Então, lembre-se de ler as instruções no rótulo. Normalmente, a aplicação do adubo pode ser feita de 2 em 2 meses ou até mesmo um período maior do que esse. Mas é muito importante que antes de você fazer o adubo, você regue as suas plantas suculentas para evitar a aplicação do adubo e a queimadura das raízes. Ajuda bastante a sua planta já estando hidratada. Além disso, se você opta por utilizar adubos orgânicos, os riscos são bem menores, pois assim você consegue fazer a adubação de uma liberação mais lenta, onde os micro-organismos que estão presentes no adubo vão se adentrar no solo e com isso fazer um processo biológico gerando nutrientes para aquele solo e consequentemente para sua planta. Como todas as plantas, as suculentas também estão suscetíveis a pragas e doenças, o que pode comprometer a beleza e saúde da sua planta. No entanto, existem alguns cuidados que você pode aplicar e ter sucesso no seu cultivo, evitando pragas, doenças e as coisas ruins que vêm através desses dois fatores. Caso você identifique problemas com pragas aí no seu cultivo, é bastante importante que você, o mais rápido possível, venha com uma interferência para evitar a proliferação dessas pragas. Você pode retirá-las manualmente ou você pode fazer a aplicação de produtos até mesmo naturais. Uma dica muito boa é o óleo de nim. Também pode utilizar água oxigenada diluída em água. Existem várias formas que você pode usar para combater as pragas. O importante é que você não deixe que essas pragas se proliferem e venha com o combate antes da proliferação acontecer. E além dos produtos naturais que você pode utilizar, existem também já no mercado alguns produtos que são excelentes para o combate de pragas e doenças. De acordo com aquela praga ou aquela doença que está atacando a sua planta, você escolhe o produto adequado, segue as orientações no rótulo do produto e faz a aplicação e o controle de pragas e doenças. O controle é muito importante, porque depois que se prolifera todas essas pragas, acaba ficando
ficando um pouco mais difícil se controlar. Mas o ambiente adequado, as nutrições adequadas, essas dicas aplicadas que a gente está passando nesse vídeo, você vai ter um sucesso maior, uma facilidade melhor de lidar com pragas e doenças. Além disso, alguns fatores naturais influenciam e muito para o controle das pragas. Por exemplo, a iluminação correta, a rega adequada, o ambiente arejado, no seu ambiente muito fechado ou úmido. Existem várias dicas, mas hoje, se seguindo essas dicas desse vídeo, essas 10 dicas aqui do vídeo, com certeza já vai ajudar e muito no controle de pragas aí no seu cultivo. A poda e a manutenção das suculentas é importantíssimo para o desenvolvimento saudável e o crescimento próspero das suculentas. E nesse tópico o que eu vou falar é sobre poda e manutenção, para você manter ainda mais o seu jardim de suculentas esplêndido. A primeira dica é realizar regularmente a poda e manutenção daqueles galhos e folhas danificados ou até mesmo doentes ou secos. Utilize alguma ferramenta bastante afiada, seja ela uma tesoura, uma faca, e remova todas essas impurezas. E além da poda de manutenção, as suculentas podem se beneficiar e muito da poda de embelezamento, ou também conhecida como poda de formação, que consiste em cortar galhos e folhas para que a suculenta possa se desenvolver de uma maneira mais compacta e com uma beleza maior, de uma maneira mais previsível. É o que a gente chama de poda de formação. Mas é claro, é importante pesquisar sobre a espécie e como você vai fazer essa poda antes de fazer qualquer corte na sua planta, para você evitar a perca da sua planta. E após a poda, seja ela de formação ou de manutenção, é muito importante que você auxilie na cicatrização dos cortes feitos através de cicatrizantes naturais ou não. E algo muito importante também é, após a poda que você realizou, evitar o contato da parte que ainda não cicatrizou com a água ou qualquer tipo de líquido, para evitar que aquele corte, aquela cicatrização venha a ser porta de entrada para algum tipo de praga, doença, até mesmo fungos e bactérias. E por último, mas não menos importante, nós vamos para a última dica desse vídeo. Se você gostou até aqui, já deixa o seu like, porque essa dica com certeza é uma das que eu mais gosto. Onde nós vamos falar sobre arranjos e decoração com as plantas suculentas. Porque essas plantas versáteis, resistentes e maravilhosas podem ser muito úteis, não só para o nosso bem-estar, mas também para fazer arranjos e decorar os ambientes de uma maneira especial. E uma das maneiras mais utilizadas para fazer decoração é através dos arranjos ou até mesmo jardins de suculentas. E são pequenos ecossistemas onde as pessoas usam diversas coisas para decorar aquele ambiente, como musgos, pedras, perlitas ou até mesmo outros elementos para decorar e criar um mini jardim com plantas exuberantes. Você pode usar a sua criatividade criando cenários incríveis, ambientes perfeitos, com suculentas fantasticamente lindas, e ter harmonia com cores, texturas, formatos diferentes para você embelezar aquele cantinho da sua casa que está tão sem graça. Além disso, turma, as suculentas podem ser utilizadas em arranjos florais, e as suculentas também produzem flores, então você pode fazer arranjos florais, utilizar as flores das suculentas para decorar ambientes, fazer novos arranjos e utilizar isso em eventos, em casamentos ou até mesmo para decorar a sua casa de uma maneira única e especial. Com todas essas possibilidades, você pode libertar a sua criatividade e se divertir de verdade com aquelas suculentas que você tanto ama e criar a sua identidade através de arranjos e decorações. E agora que nós chegamos ao final desse vídeo, eu espero muito que as informações desse vídeo tenham sido úteis para você e te incentive a mergulhar ainda mais no mundo das suculentas. Lembre-se de escolher suculentas adequadas,
fornecer iluminação apropriada, regar corretamente as suas plantas, garantir a drenagem do solo, realizar adubações regularmente e proteger as suas plantas contra pragas e doenças, além de fornecer a poda de manutenção e de formação, criando também arranjos e despertando a sua criatividade com as informações que nós passamos nesse vídeo para você ter suculentas especiais e exuberantes. Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo, as nossas informações que nós passamos aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a continuar no ar. É muito importante que você ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos e também compartilhar com seus amigos esse vídeo que deu trabalho para fazer, mas também deu muito prazer de falar sobre as belezas dessas plantas fantásticas que cada vez mais vem crescendo o consumo e cultivo dessas maravilhas. E é claro, não se esqueça de visitar a nossa loja online, onde você vai conhecer os nossos catálogos e as nossas espécies de suculentas disponíveis para você comprar de qualquer lugar do Brasil, porque elas já estão prontas e rustificadas para decorar o seu lar e o seu jardim. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo no seu coração e um vídeo sugerido aqui para você assistir, maratonar o nosso canal, tendo acesso a mais dicas como essa. Tchau, tchau, um beijo no seu coração, fui!